Os sabotadores de frequência se manifestam de forma sutil, muitas vezes mascarados em hábitos cotidianos, pensamentos recorrentes ou emoções acumuladas que carregam nosso campo energético de densidade. Eles interferem na harmonia interior ao desviar nossa atenção do momento presente e nos conectar a padrões que drenam vitalidade. Podem surgir tanto de influências externas, como ambientes desorganizados ou relacionamentos desafiadores, quanto de fatores internos, como crenças limitantes e a negligência com autocuidado. Quando não identificados, esses fatores criam bloqueios que dificultam a manifestação de experiências positivas e a elevação vibracional. Entender quais são eles é essencial para cultivar a consciência e, ajustando suas atitudes, ter uma rotina que te restaure o equilíbrio energético. O que está dentro está fora, não é mesmo? Então, quando a gente está em estado de presença e quando a gente se coloca no lugar de observador, ou seja, o eu sou é quem está observando o que está acontecendo, né? A gente consegue se equilibrar muito mais. Então, se existe um ambiente caótico ao nosso redor, por exemplo, né? Uma maneira de identificar como está o ambiente ao meu redor. Eu estou presente no meu corpo físico? Eu estou vestindo hoje uma camisa de linho, uma calça jeans, e eu estou com um computador e um celular na minha frente, que a Vicky está aqui conversando, tendo essa troca comigo, para trazer para vocês. Eu estou no momento presente, o que está acontecendo ao meu redor? Bom, tem plantas ao meu redor, tá tranquilo, não tem barulho. Quando a gente começa a perceber como as coisas ao nosso redor estão, a gente consegue perceber também o quanto a gente controla a nossa energia, a nossa frequência. Gente, agora só um teste de amiga, exercício. Faz muito sentido, porque acredito que uma das questões que é um dos maiores sabotadores de frequência é esse hábito que a gente tem de viver no passado. Quando a gente vive no passado, a gente não está cocriando o nosso futuro, que é onde está a mudança da nossa vida. E uma das formas, justamente, de mudar a nossa realidade é quando a gente acessa uma vibração elevada, pensa no que a gente deseja, e aquilo, se a gente for fazendo com uma frequência, vai se materializar. Então, se tu fica preso ao passado, e não porque eu vejo que muitas pessoas, às vezes, até sentimentos de mágoa, então isso também é um grande sabotador, pessoal, sentimentos negativos. Se tu não transmuta isso, querendo ou não, tu fica preso ao passado com mágoa, com raiva, com densidade, querendo ou não, tu vai estar sabotando a tua frequência. Mas sabe que uma das questões que foi uma grande virada de chave para mim foi entender que na experiência humana é normal a gente ter alteração de frequência. Então, tem momentos que a gente está vibrando na mais pura alegria, tem outros que, infelizmente, a gente está passando por situações mais desafiadoras e a gente acaba ficando mais triste, e que isso é um processo natural do ser humano. Só que o que a grande frequência faz, perdão, o que é a grande diferença, né? A grande diferença, pessoal, tá em, mesmo quando a gente está nos piores momentos, a gente sustentar o que a gente deseja e quem a gente é. Porque quantas vezes, quando a gente começa a vibrar baixo, a gente não começa a, com a gente mesmo, ser muito cruel, se colocar para baixo, ver tudo de um jeito muito negativo. E a gente entra, né, novamente na questão que foi o meu primeiro ponto nessa fala, dos sentimentos, né? E a vida, ela é muito sábia, né? Ela sabe o que manifestar. Quando a gente está em presença, a gente consegue observar a realidade do que a gente prefere e do que a gente não prefere, né? O mundo material, ou o mundo tridimensional, ou o que a gente considera que a Terra, essa experiência física, né? Com o nosso olfato, com o nosso paladar, com o nosso sentir, ele nos mostra o que está por trás de tudo isso, que na verdade é como se aqui fosse o prédio e o que está por trás é a fundação, né? É como se esse código-fonte ele estivesse sendo o tempo inteiro projetado numa sala de cinema. Nós somos o projetor do que está por trás. E quando a gente tem clareza dessa experimentação, a gente consegue definir o que a gente quer e o que a gente não quer. Só que para além do que a gente está experienciando, o quanto de tempo a gente consegue sustentar essa nova frequência para que exista esse novo prédio ou esse novo andar. Isso é muito necessário e
E realmente, assim, eu acho que é um dos grandes desafios é a gente estar em verdade conosco. Eu acho que tu trouxe essa questão de sustentar o prédio de um jeito incrível, Estê, porque eu vejo que hoje em dia a nossa sociedade está muito focada no imediatismo. Tudo tem que ser muito rápido. Então, meu Deus, aqui pensei que eu criei a vida que eu desejo hoje, bah, não aconteceu semana que vem. Já desiste. Não tem essa construção do hábito do que tu realmente deseja. E aí isso entra no ponto que eu falei da persistência. E, gente, me falando aqui um lugar de uma taurina, né, que já tem naturalmente uma facilidade maior com essa questão de constância, eu acho desafiador manter, né, no caso, sempre o mesmo patamar. Porque o que é um sabotador? Muito forte nosso também, que eu vejo, é que a gente fica muito em dúvida, né? Aí a vida nos apresenta um primeiro obstáculo e tu já para pensar, meu Deus, será que é isso que eu quero mesmo? Então, quanto é necessário a gente ter clareza, porque mesmo com os obstáculos, tu vai pensar, não, é isso que eu desejo, e tu vai manter esse pensamento. Mas aqui eu acho bem importante, né? Tu tocou nesse ponto de a gente ter clareza. Porque os desafios, eles acontecem, né? A vida é sábia, ela sabe o que manifestar. Então, quando a gente... Até tive essa conversa com a Vicky informalmente hoje mais cedo. Quando a gente pede algum feito, quando a gente pede algum novo lugar, algum novo estado de consciência, algum movimento mesmo, né? A gente precisa passar pelo processo de chegar lá, né? E como seres humanos, é isso que nós viemos fazer aqui. Porque as coisas, simplesmente pelas coisas, elas não têm valor para a nossa alma. E quando a gente começa a ter esse entendimento da expansão de consciência e de colaborar mesmo com o todo, ou mesmo de entender que a gente veio aqui se curar, a gente veio aqui aprender e a gente veio aqui evoluir, e essa evolução é a partir do nosso próprio processo de experimentação e de rendição para que a gente obtenha mais informação e solte algumas informações. Obter coisas ou a conquista por si mesma, ela perde um pouco a, não tem tanto valor. O valor está na informação por trás daquilo. Então, a gente precisa, sim, entender, ter clareza para passar por esses desafios, tendo a certeza de que a gente vai se tornar um novo ser humano. Mas também aqui, gente, um ponto de atenção que eu vejo durante essa jornada de processo evolutivo é a gente cuidar para que a gente não se sabote entrando nos véus da ilusão. Alguma dor que está oculta ou alguma questão que não é do nosso caminho de alma, muitas vezes a gente vai travar ali para que a gente volte para dentro e refaça esse caminho que é interno, para que a gente mergulhe nas profundezas e consiga extrair as lições, para que aí sim a gente continue. Então, acho que olhar para esses dois pontos. O primeiro é ter clareza de saber onde a gente quer chegar, para que a gente trilhe esse processo. E o dois é cuidar para que a gente não entre nos véus da ilusão e não perca muito tempo em uma única fase que talvez não vá gerar nada. Sim, porque acho que às vezes a gente é tão fixo numa ideia que a gente não percebe que o todo sabe muito mais sobre o que a gente deseja verdadeiramente em alma, sem o nosso ego, do que a gente pensa. Vou dar um exemplo, tá? Eu mesma agora, na última semana de 2024, eu fui viajar e fui para um lugar que se tu me falasse um mês antes que eu ia, eu nem pensava em ir, tá? Que foi Fernando de Noronha. E eu queria ir para um lugar que fosse mais frio. Eu já tinha na minha mente que eu queria muito passar um final de ano num lugar mais frio e tudo mais. Só que eu tive um ano que foi extremamente desafiador em alguns aspectos. E é muito engraçado, porque não deu certo essa viagem para o frio. E quando flui. Fernando de Noronha, gente, foi bizarro. Tudo flui. Muito. Porque eu acredito que o que é para ser realmente tem muita força e flui. É diferente, né? As coisas vão dando certo. Cheguei em Fernando de Noronha. Quando eu entrei no mar, eu senti. Era isso que a minha alma precisava. E foi um movimento de gratidão tão profundo, porque eu pensei o quanto realmente toda a espiritualidade sabia muito mais do que eu. E eu estava obcecada por aquela ideia de não, quero ir para o lugar X. Gente, não era o que a minha alma estava pedindo.
entendeu? Então, o quanto, às vezes, eu vejo que as pessoas fazem muito isso em relacionamento. Nossa, mas é o fulano, aí tu pega para Cristo a pessoa, mas tem que ser o fulano, chega a fazer trabalho. Gente, imagina o comprometimento espiritual de um trabalho. Se vocês tivessem a mínima ideia, não fariam jamais, porque querem aquela pessoa, sendo que quando vê, o universo está alinhando para vir alguém que funcione muito melhor contigo. Então, se alguma coisa não dá certo, solta, né? Não fica com essa questão fixada em uma ideia. E um ponto que eu acho que entra muito forte com o que tu está falando também, Estê, e eu acho que é um dos maiores, se não o maior sabotador, autoestima. E autoestima pessoal também é uma ideia muito confusa que as pessoas têm, que é relacionado à imagem. Acho principalmente as mulheres, né, que a gente é muito reforçada desde nova, essa questão de beleza. Não é isso, gente. Não é isso. Autoestima é tu ter autoamor. O quanto de amor tu dá para si, né? Porque se tu não dá amor para ti mesmo, como é que tu quer que o universo te traga essa frequência tão elevada? E acho que aqui, trazendo esse sabotador de frequência, né, é o tal do não merecimento, né? É o não reconhecimento do ser. E quando a gente pensa no contraponto, qual seria o contraponto, né? Seria justamente a gente entender a realidade como existe algo mais elevado que nós, que está lá no topo. Então pode ser Deus, o Criador, deusa, vácuo quântico, como vocês quiserem chamar, né? E entender que existe uma fonte, o todo é mente, o todo é mental, que é maior que nós e que nos guia, que nos rege, né? E nós, como aprendizes, estamos aqui fazendo as nossas escolhas, quanto mais conectados com o nosso coração, mais conectados com o nosso propósito de alma. Mas a verdade é que a gente esqueceu o que a gente veio fazer aqui. Muitos de nós têm um caminho de alma que ainda não foi conectado totalmente. Então, quando a gente entende que existe algo maior que nós e a gente se rende nesse estado de clareza e nesse estado de conexão com o chakra cardíaco, a gente compreende que o caminho, ele vai nos levar para aquele ponto, mas existem muitas ramificações aqui. Então, por exemplo, quero aumentar o meu salário, eu quero um relacionamento de maneira X. Talvez não seja aquele lugar que vai me dar aquele salário, talvez não seja aquela pessoa que vai me trazer aquele estado de consciência. Então, não é sobre a coisa ou o que, é sobre qual ser humano eu me torno diante dessa caminhada. E isso é muito perfeito para a gente observar a frequência, né? E o que a vida está nos comunicando. Observem isso que a Vicky falou. A mente mente. A mente dela dizia algo, mas o fluxo do universo levou ela para um lugar totalmente diferente, mas que deu quentinho no coração, que trouxe aquele acalento para a alma. Então, observem muito isso. E observem também a percepção da presença, como eu me sinto aqui e agora, nessa jornada que eu escolhi, com essa clareza que eu tive desse salário, dessa pessoa, dessa mudança de cidade, o que quer que seja. Como eu me sinto? Se eu não cheguei ainda, eu estou confortável com esse processo de expansão, que também é uma questão, ou esse processo de aprofundamento, que é como a semente que integra na terra, primeiro ela fica aqui quietinha e depois ela sobe, ou isso está me gerando muito caos? Está gerando muito caos, talvez não seja da alma, seja na mente. Então, observem isso, a frequência ela é quase invisível, ela é quase, dá para quase tocar ela quando a gente se treina. Tu sabe, Estê, que eu estava pensando no que tu estava falando e me veio muito forte. Uma coisa que a Marlene, minha terapeuta, fala, que é que a alma não tem dúvida. E é incrível, porque a nossa alma sempre sabe. Se tu tá em dúvida entre duas coisas, pode ter certeza que tem ego no meio. Então, quando a gente está numa frequência elevada, e eu passei essa última experiência, eu tenho uma facilidade de me conectar comigo mais fortemente quando eu estou viajando. Acho que acaba absorvida na rotina, em casa, consigo sim também, mas eu tenho que fazer, né, um esforço com mais disciplina para fazer isso. O que eu senti, o que eu acessei, eu estava em estado de presença, que foi justamente um dos pontos que a gente trouxe. E não tinha dúvida. Veio com muita clareza várias coisas que eu andava me perguntando ultimamente.
Então, é muito isso de tu se colocar no lugar de acessar a tua alma. A tua alma sabe o que tu deseja, sem o ego. E aí entra um outro sabotador muito grande de frequência, que é o medo de mudança. Por quê? A gente tem muito medo de mudar, né? Em algum grau menor, maior ou menor. Tu já tá ali naquela zona de conforto, né? Tem aquela frase clichê do Instagram. Saia da zona de conforto que as coisas mágicas acontecem. Mas quantas pessoas têm realmente a coragem de fazer isso? É Né? verdade. E existem muitas ferramentas para a gente acessar essa elevação de frequência. A gente usa várias na nossa mentoria. Eu e a Vicky temos uma mentoria, né? Se vocês quiserem saber, escrevam aqui para a gente no YouTube, ou enfim, em qual plataforma vocês estejam ouvindo esse podcast. Mas essa percepção do estado de presença é uma chave bem importante. E o estado de rendição, né? Em que a gente está nesse observador que consegue extrair a lição e aplicar e mudar a rota sem medo. Por quê? O medo, ele nos aprisiona nessa matrix de controle, porque a matrix, na verdade, ela nos traz mais inconsciências para que a gente se aprisione. Aí existem outras inúmeras teorias até sobre o processo de reencarnação do Antigo Egito e também o nosso processo de transição da morte para a eternidade, que a gente pode trazer em outro momento aqui. Mas a gente está como que num sono contínuo aqui nessa realidade, quando a gente não está nesse estado de presença e a gente não consegue se modificar. A gente roda em volta do rabo. Existe um termo para isso, ouroboros, é a cobra que come o próprio rabo e também está numa roda de samsara, que também é um outro conceito. Quando a gente rompe com essa ilusão e a gente, como o nosso grande mestre nos trouxe, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a gente está em verdade, olha para os nossos pontos positivos e negativos, ou preferência e não preferência, a gente rompe essa ilusão e a gente consegue entrar no caminho para viver e não mais sobreviver, né? Então, a gente precisa ter muita coragem, sim, em primeiro lugar, para estar em verdade, sem negação de todos os nossos lixos, de todo o nosso lodo e de tudo que a gente errou até ter aquela consciência, porque a gente veio aqui aprender, né? Então tá tudo bem. E o outro ponto é a gente agir coerentemente, seguir o caminho. Porque se a gente está em verdade, a gente enxerga, a gente não muda, a gente está com medo, e o medo é mais um mecanismo de controle. Então, observem se, na realidade de vocês, o medo, ele justamente, através da consciência na qual ele chegou, não está impedindo vocês de acessar uma porta maior. Esse medo, ele realmente existe? Ou ele é mais um bloqueio que você criou para não chegar no seu potencial máximo? Sim, eu acho que é sobre se perceber verdadeiramente no momento presente e se autorregular, né, Estê? Porque eu vejo que as pessoas, querendo ou não, e me colocam nesse lugar algumas vezes, vivem no automático, como tu falou, como se estivessem sonhando. E daí elas não percebem, peraí, eu tô passando por uma situação desafiadora, eu posso ser a minha própria solução. Se eu observar essa situação de um jeito diferente e elevar minha frequência, vai vir uma solução. Então, quanto é importante essa regulação? E um dos sabotadores que eu também acho muito forte, nossa, esse eu acho muito forte, que é o merecimento. O que que a gente acredita que merece? Porque muitas vezes tu fala assim, nossa, eu quero ter uma mansão com 50 carros, um iate, enfim, um avião, sei lá, né? Viajando aqui, uma coisa muito gigante, assim. Tu acha que tu merece isso? Às vezes, tu não tá achando nem que tu merece mudar de bairro. Quando tu olha a tua realidade, tu mora no mesmo bairro há 30 anos, entendeu? Então, os nossos resultados, eles mostram as nossas crenças. Isso é um fato, pessoal. Se tu achar assim, não, eu realmente tenho essa crença que eu mereço essa super mansão. Tá, mas peraí. Se tu tá morando na mesma casa desde que tu nasceu, tu realmente acha isso? Não. É essa que é a grande sacada. Nossos resultados mostram o que a gente acredita. Então, quanto é importante, quando a gente vê que a gente está tendo uma realidade diferente do que o nosso coração deseja, a gente perguntar também o quanto de merecimento a gente está tendo sobre o que a gente está criando aqui.
E aqui tem um ponto que é muito curioso que eu passei, assim, várias vezes da minha vida, que é essa questão da confusão do caminho, né? A nossa alma, ela sabe o que que a gente quer viver, e existe um fluxo muito intenso para aquela direção. Mas muitas vezes a gente foi condicionado através da nossa educação, através de lugares que a gente passou, que aquilo talvez não era pra gente, ou que aquilo era grande demais, e a gente começa a se encolher numa caixinha, e a gente, aqui a questão do caminho, a verdade e a vida é muito real. Sempre peçam para ver a verdade. Ativem a chama verde da verdade. A chama da cura é verde e a chama da verdade é verde e não é por um acaso. Porque quando a gente pede para ver a verdade, a gente enxerga. Então a gente está lá num paradigma, ou a gente está lá enxergando aquela realidade, ou aquele mundo concreto de um jeito, e a vida está te mostrando, ó, teu caminho é aquele lá. E aí tu tá se encolhendo, dói, gente. Dói. Começa a doer. A, a, é como se a tua alma fosse rasgada. E de uma maneira assim. Eu tive uma visão esses tempos que era um pássaro com as asas abertas, ele estava assim, sendo comido, e de tanto que a minha alma estava sofrendo, porque eu estava realmente num não merecimento da minha mente, me encolhendo naquele espaço. Então, observem se vocês vieram realmente se esticar muito e observem a vida conduzindo vocês, ou o quanto a gente está preso, é muito sutil, né? A Matrix é muito sutil. A gente fica se aprisionando, quando a gente percebe a gente está naquele lugar de dor. Ou realmente o quanto aquele sonho não era o sonho de vocês, era o sonho de outras pessoas. E tá tudo bem, eu comando soltar. Esse sonho não é meu e eu comando soltar. Eu tenho a coragem de dizer não para que os outros me ensinaram e seguir o meu próprio caminho. Porque isso não fui eu que criei. Talvez eu queira uma coisa totalmente diferente. E talvez seja uma coisa muito mais simples do que aquela história mirabolante que me contaram que eu vim fazer aqui. Ou às vezes não, às vezes a gente tem um caminho que é realmente grandioso, que é o que a vida está mostrando, e a gente está lá se encolhendo porque algum dia nos contaram que a gente não conseguiria chegar. Porque esse caminho é perigoso, porque esse caminho dói, porque esse caminho ele é difícil, mas a gente não está aqui para aprender. Então acho que tem toda essa questão, porque a alma ela fala muito com a gente, para que a gente não fique sabotando a nossa frequência. Muitas vezes, esse vício, de ficar no mesmo lugar, ele tem até uma função biológica, que é o vício em cortisol, né? A pessoa está viciada em sofrimento. Tem muitas pessoas, eu já ouvi falando sobre isso, ai, que adoram um trabalho, que tenha muitos desafios e que tenha muita coisa para fazer o tempo inteiro, que gosta desse dinamismo. A pessoa está toda doente. E voltando ao que eu falei anteriormente, os resultados mostram a realidade. Então não vem me falar que tá viciado no trabalho, que tu tá atolado até a tampa e tá todo doente. Me desculpa, eu vou saber que tu não tá bem. Tu entendeu? É claro isso, sabe? O quanto as pessoas, elas colocam essa crença para si mesmas e seu baita no sabotador, do tipo, nossa, eu sou viciado em cortisol. Horrível, entendeu? Tu tá querendo ou não, tu tá ficando naquela frequência ali de estresse, de ansiedade, de medo, de controle. A tua vibração vai estar mais baixa. Porque quando tu acessa um lugar de tranquilidade, de pertencimento, mas um pertencimento assim da alma, não essa questão de aceitação do que os outros acham. Porque daí entra lá no ponto da autoestima. Quando tu tem uma autoestima boa, tu não precisa da aceitação dos outros. Podem literalmente te botar na fogueira que tu vai defender o que tu acredita. Então, se perguntar, nossa, eu realmente gosto de passar tanto estresse? Tu já experimentou estar numa situação que tu tenha paz, que a tua alma esteja alegre? Se tu passar por essa situação, eu te desafio a pensar se tu realmente gosta de uma rotina tão estressante. Outro ponto que também eu queria trazer muito para encerrar dentro dos sabotadores, que eu acho que é um que pega muita gente pela raiz, é a falta de disciplina. Porque o pessoal vê assim, nossa, espiritualidade, vibes, então aqui vai tudo vir num fluxo natural. Pessoal, é natural, como comentei no começo da experiência humana, a gente tem alterações de frequência. Tem momentos que a gente tem baixa, tem momentos que a gente tem alta. O que faz a gente se manter muitas vezes num ponto de neutralidade
que é o máximo que a gente consegue perante algumas situações desafiadoras, é a disciplina de ter práticas que levem à vibração. Então, tu se colocasse num lugar, eu medito, eu rezo quando eu tô passando por uma situação desafiadora, ou eu só me coloco para reclamar e espero uma solução milagrosa que Jesus apareça na minha frente para resolver meus problemas, sabe? Não, quanto tu tem de disciplina, quanto tu tem de comprometimento perante o teu processo de elevação de frequência mesmo. E assim, é importante demais a autoobservação em tudo o que a gente faz. Se vocês quiserem saber mais maneiras de acessar esse estado elevado de frequência, escrevam para a gente aqui no podcast, escrevam para a gente no YouTube, a gente vai trazer mais esse tema. E também, outra questão é comecem a anotar quais são as coisas que elevam a frequência de vocês, porque é tudo muito único de cada um, né? E é tudo muito do entendimento e da missão de alma de cada um, e testem, porque nós estamos no planeta Terra para experimentar e para sermos mais de nós. Tudo precisa estar ancorado dentro de nós, porque nós somos apenas o vaso condutor, o projetor. Então, esperamos que esse episódio tenha colaborado com o processo de vocês e escrevam para a gente também mais temáticas com relação à frequência, porque é algo que a gente quer aprofundar, porque aqui nesse podcast a gente sabe que todos nós co-criamos a realidade.